Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. E no vídeo de hoje, né, eu vou estar fazendo um relato de todas essas cirurgias que o Isaac já fez até hoje. Teve uma, inclusive, que eu já até gravei aqui para vocês, a gente indo, ele entrando na sala de cirurgia. Se vocês tiverem interesse de assistir, o vídeo tá aqui no canal. E é isso, gente. Mas para que vocês entendam, eu vou estar contando um pouquinho, né, da história do Isaac aqui para vocês, porque tem bastante gente nova chegando e para que vocês entendam, né, o porquê que ele teve que fazer essas cirurgias, eu vou estar contando para que vocês entendam. Bom, logo quando eu me casei, né, eu tinha um sonho muito grande de ser mãe, mas ao mesmo tempo eu também tinha muito medo de ter um filho e não ter condições financeiramente falando, né, de cuidar. E o tempo foi passando, logo eu completei mais ou menos um ano de casada, e uma irmã da igreja, ela me chamou e perguntou pra mim se eu tava tentando engravidar, né? Aí eu falei que eu não tava evitando, que no momento que Deus quisesse me dar, eu recebia. Aí ela perguntou se ela poderia orar por mim, que ela tinha sentido, né, de orar por mim, se eu aceitava. Eu falei que sim, ela orou por mim, e depois da oração ela falou que Deus mandava dizer para mim que era para mim somente crer, e somente orar e pedir o filho para Deus, porque no momento que ele me desse, ele não ia deixar nada faltar pro meu filho. Aí a partir daquele momento eu comecei a orar diferente, né? Comecei somente a pedir para Deus o meu filho. Aí passou mais ou menos uns 3 meses, eu descobri que eu estava grávida. Foi uma felicidade muito grande, né? Eu e meu esposo ficamos muito felizes, mas depois, no finalzinho da gestação, eu adquiri a toxoplasmose. Foi um momento bem difícil, né? Porque eu tive que tomar um antibiótico muito forte. E a médica, na época que me atendia, que fazia meu pré-natal, ela falou que meu filho poderia nascer surdo, ele poderia nascer com o olho torto. Nossa, ela falou um monte de coisas assim pra mim que me deixou muito preocupada, me deixou muito mal mesmo. Mas, graças a Deus, né, o tempo foi passando, logo o Isaac nasceu, ele nasceu de parto normal, induzido, né, mas parto normal. E no dia que ele nasceu, a gente descobriu, né, que ele nasceu com o dedinho a mais no pé, no pezinho direito, ele nasceu com 2 dedão e com um cisto no pescoço. Mas, devido à toxoplasmose, não deu nada, graças a Deus, ele nasceu perfeito. Não teve nenhuma sequela, né, graças a Deus, da toxoplasmose, mas ele teve que fazer vários exames, várias coisas, para ver certinho se estava tudo bem. E no hospital mesmo, o hospital mesmo chamou um ortopedista para ele ir lá, né, ver o Isaac, e se fosse um dedo sem osso, essas coisas, eles iam fazer a cirurgia no mesmo dia. Mas como tinha cartilagem, tinha osso, eles iam ter que fazer depois de 7 meses, porque não poderia fazer na hora quando tem osso, essas coisas, né? Aí o ortopedista que foi lá, ele não tinha plano com o SUS. E na época eu só estava internada lá pelo SUS. E na verdade ele não tem convênio com nenhum plano de saúde. Ele só atende somente pelo particular. E ele perguntou, né, se eu teria condições de fazer a cirurgia do Isaac. Eu falei que não, que a gente não tinha condições, que eu estava internada ali pelo SUS. Aí ele falou que ele iria fazer a cirurgia do Isaac de graça. Aí ele falou que quando o Isaac fizesse 7 meses, que era para mim entrar em contato com o consultório dele lá, né? E conversar que eles marcavam a cirurgia e fazia a cirurgia no Isaac. Aí a gente fizemos isso, o Isaac fez 7 meses, a gente marcamos certinho, né? A cirurgia. E graças a Deus ele fez a cirurgia, não cobrou R$ 1 da gente. Na época o Isaac não tinha, né, também plano de saúde. E ele também, né, não atendia por nenhum plano de saúde, ele só atendia pelo particular. Mas ele fez a cirurgia do Isaac, graças a Deus ele não cobrou R$ 1. Ele fez tudo de graça.
Graças a Deus deu tudo certo, né? Aí, na época, ele falou ainda que o Isaac poderia ter dificuldades para andar, que poderia ser que ele caísse muito, porque ele arrancou o dedão do Isaac, o dedo que ficou era somente um dedo que tinha nascido a mais, e o dedão não teve jeito, ele teve que arrancar. E como o dedão é o equilíbrio do pé, né? Ele falou que poderia ser que o Isaac viesse andar lá para quase 2 anos. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada disso. O Isaac andou com 1 ano e 2 meses, graças a Deus, deu tudo certo. Também a gente orou bastante, né? Aí, logo depois da cirurgia, a gente descobrimos alergia, né? Que o Isaac, ele tinha uma alergia muito forte. Ele tinha alergia da lactose, não somente disso, mas sim, ele não podia comer nada com corante, ele tinha várias alergias. Nessa época a gente levava ele quase todo dia no hospital, no posto, né? E o pediatra que atendia ele falava que a gente tinha que cuidar muito bem dele, porque a saúde dele era bem complicada. E o leite que ele tomava na época era um leite muito caro, custava R$ 74 a lata, dava para 4 dias e era bem difícil na época. Nossa, foi muito complicado, assim, manter ele nesse leite, porque era um leite muito caro. Mas, graças a Deus, Deus nos deu condição, né, de comprar. E assim, a gente também recebemos doação de uma colega minha que nos ajudou, que ela na época, ela foi uma bênção, né, nas nossas vidas. Eu lembro que um dia eu tava em casa e o leite do Isaac tava acabando, não dava nem pra fazer uma mamadeira. Aí eu lembro que eu peguei, entrei dentro do quarto, eu orei, pedi pra Deus, né, ter misericórdia, pra que Deus multiplicasse o leite do Isaac, não deixasse faltar. E eu lembro que quando eu saí do quarto, que eu vim pra sala, meu telefone tocou, era essa minha amiga, né? Ela trabalhava comigo no serviço e ela falou que era pra me mandar a foto da lata de leite que o Isaac tomava, porque tinha uma amiga dela que tava doando, né, uma lata de leite e ela queria saber se era o leite que o Isaac tomava. Aí eu lembro que eu mandei a foto pra ela falou que era. Ela falou que na segunda-feira ela me levava, porque nesse dia era num sábado, né? Ela falou que na segunda-feira no serviço ela me levava o leite. Aí eu lembro que eu falei pra ela que se eu poderia buscar, porque o leite do Isaac tava acabando, não dava nem pra fazer uma mamadeira. E ela falou que eu poderia ir buscar, que tava na casa dela. Aí eu catei e fui. Na hora que eu cheguei lá, não foi uma lata, não foi 2 latas, nem 3, mas pela honra e glória, né, de Jesus, ela me doou 5 latas de leite. E na época eu fiquei muito feliz, porque eu tinha orado, né, o leite dele estava acabando, eu tinha orado pedindo para Deus multiplicar, e ela me deu 5 latas de leite. Eu lembro que eu saí de lá muito feliz, glorificando, né, muito a Deus, porque naquele momento, para mim, foi um grande milagre, porque eu não tinha condições naquele dia, né, de comprar esse leite. Mas, como Deus prometeu, antes mesmo, né, de eu ter o filho, que quando ele me desse, ele não ia deixar nada faltar, ele cumpriu, graças a Deus. Aí o tempo foi passando, o Isaac foi crescendo, aí logo eu fui vendo, né, que ele andava muito na ponta do pé, nunca gostou de barulho, desde quando ele nasceu, ele nunca gostou de barulho, sempre fazendo os movimentinhos dele repetitivo, né? Que é a famosa estereotipia. Mas isso pra mim era normal. Ele sempre fazia, eu não via nada de diferente, porque era o normal dele, desde quando ele nasceu, ele sempre fazia essas coisas. Pra mim era super normal. Mas aí, conforme ele foi crescendo, o atraso na fala foi ficando cada dia mais atrasado, ele já estava com 2 anos, não falava nada, de repente ele já estava com 3 anos e não falava nada, aí até que uma médica falou pra mim, né, que, inclusive é uma médica de alergia, ela falou pra mim que ele poderia ter autismo, porque ela viu várias características nele, e ela me aconselhou a gente tá levando ele numa neuro pra ver, né, se ele tinha autismo ou não. Aí na época a gente levou tudo. Na segunda vez que a gente passamos, ela deu o diagnóstico dele de autismo, mas o tempo foi passando, aí logo ele fez a segunda cirurgia,
que foi com 6 anos, né? Ele fez a segunda cirurgia, que foi no pescoço. A primeira, com 7 meses, ele fez no pé. E a segunda, ele fez no pescoço. Bom, ele entra, todas as cirurgias que ele entra bem tranquilo, mas ele sai bem nervoso. Inclusive, a de 7 meses ele saiu bem nervoso, e essa de 6 anos também. Ele saiu bem nervoso, bem agitado, muito bravo, porque devido à anestesia geral, né? Eles ficam bem, assim, nervosos na hora que sai do centro cirúrgico. Mas aí, graças a Deus, ele se recuperou super bem. Graças a Deus, que inclusive é essa cirurgia que eu gravei pra vocês, né, no dia que nós fomos. Aí o tempo foi passando, aí logo eu vi que o pescoço dele tava ficando com com uma textura bem feia, bem assim... não tava ficando com uma textura muito bonita, a cicatriz tava ficando muito feia, muito inchada. Aí a gente levamos ele de novo, né, no médico de cabeça e pescoço. Aí ele pegou e falou que teria que fazer uma outra cirurgia. O cisto não tinha voltado, mas teria que fazer para corrigir aquela cicatriz. Aí a gente fomos pra terceira cirurgia. Levamos ele, né, ele fez a cirurgia. Também entrou super calminho, mas saiu muito nervoso. Aí, nesse dia, eu não fui, eu fiquei em casa. Meu esposo foi sozinho com ele. E na hora que ele saiu, como ele sai muito nervoso, ele falou assim, olha, eu não dou conta, porque ele tá muito nervoso e eu tenho dó. Aí eu tive que ir lá no hospital, né, acalmar ele, mas assim, como dessa vez eu já tinha o TEL, então foi bem difícil, foi bem complicado, mas graças a Deus depois ele ficou calmo, tudo, mas ele logo depois de 1 mês certinho, ele teria que fazer a outra cirurgia que seria no pé novamente, porque ele fez essa com 7 meses, mas conforme a gente foi fazendo o raio-x, o osso continuou desenvolvendo. Então, fazia o raio-x, dava que ele tinha 6 ossinhos de dedo, mas ele só tava com 5 dedos, porque já tinha feito a cirurgia. Então, teria que refazer para tirar essa ponta de osso. Aí, ele fez essa no pescoço, depois de 1 mês ia ter que fazer novamente a do pé. Aí, o meu esposo também tava tudo certo, que ele iria sozinho e eu iria ficar com o Theo. Mas como o Isaac ficou muito nervoso nessa última cirurgia, meu esposo ficou com dó. Aí ele falou assim, olha, eu não dou conta de ir sozinho com ele, porque eu tenho dó, porque ele chora, ele fica nervoso e eu não dou conta. Eu acharia melhor você ir. Aí eu fiquei pensando, e como que eu deixo o Theo, né? E essa outra cirurgia não foi aqui na nossa cidade, foi na cidade de Marília, né? Que é uma cidade aqui perto, uns 80 quilômetros, mas não é a nossa cidade, então fica meio complicado pra gente, né? Eu assim, vamos supor, eu ir sozinha, porque eu não dirijo, e também pra ele ficar e tem o Theo pequenininho, né? E eu ir sozinha. Aí, eu conversando com a psicóloga do Isaac, ela falou pra mim, falou, Jéssica, e se vocês for todo mundo e alugar um lugar pra vocês ficar? Né, vocês arrumar um hotel, um lugar lá, um quarto pra vocês ficar, aí você fica no hospital com o Isaac, ele fica nesse hotel, o Gi fica no hotel com o Theo. O que você acha? Vocês têm condição, né, de pagar esse hotel? Na época a gente tava faz pouquinho tempo, né, na verdade, a gente tava com conta até no pescoço, porque a gente tá pagando a casa, né, que a gente financiou, mas eu falei, não, se precisar, né, a gente dá um jeito, né, vamos tentar, a condição a gente não tem, mas se precisar a gente dá um jeito, né. Aí ela falou que tava bom, me pediu todos os meus documentos, o documento do Gi, que como ela conhecia muita gente, ela ia fazer o cadastro lá pra gente desse hotel. Aí eu falei que tava bom, mandei todos os papéis pra ela, mandei todas as documentação. Aí logo ela me mandou uma mensagem com tudo pago. Ela falou assim que a gente não ia precisar pagar porque ela tava pagando, que tava tudo certo, que era somente pra gente ir. E ela pagou tudo, não cobrou R$1 da gente, do hotel lá pra gente ficar. Ficou, acho que 480 e pouco lá o hotel. Aí a gente saímos daqui na sexta-feira. Saímos daqui na sexta-feira, fomos, dormimos lá na sexta. No sábado, 7 horas da manhã, o Isaac internou.
a cirurgia estava marcada para 9 horas da manhã, mas como ele deu uma atrasada lá, ele entrou na cirurgia meio-dia. Ele entrou, saiu, era quase... Não, ele saiu do centro cirúrgico, era quase 2 horas, ele saiu. Aí, mas ele saiu muito nervoso, né? Porque ele sai nervoso da cirurgia. Eu entrei no centro cirúrgico com ele, fiquei lá até 4 horas da tarde. Aí deu umas 4 e pouquinho, a gente saímos e fomos pro quarto. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tava muito preocupada, né, com essa cirurgia, porque o doutor falou que ele ia ter que ficar 20 dias na cadeira de roda, que ele não ia poder pôr o pé no chão de jeito nenhum durante esses 20 dias. E o Isaac, né, ele é muito agitado, só quem conhece ele pessoalmente sabe o quanto ele é agitado. Não sei se é por causa do autismo ou se ele tem algum grau de hiperatividade, mas ele não dá conta de ficar muito quieto muito tempo. Mas graças a Deus, as minhas orações valeram a pena, né? Deu tudo certo, o Isaac, ele se comportou muito bem esses 20 dias. Na hora que ele viu também que não tava doendo, ele já começou a colocar o pé no chão, a gente tinha que brigar muito com ele. Ele ficou com gesso, né, no pé, eles colocou um gesso no pé dele para evitar, né, de se machucar, às vezes pôr até o pé no chão. Mas graças a Deus ele se comportou super bem, ele ficou super calminho. Graças a Deus deu tudo certo, a recuperação dele foi um sucesso. A maior dificuldade mesmo, na minha opinião, dessas 3 cirurgias que ele fez, 4, né? 4 cirurgias que ele fez, foi devido a ele sair do centro cirúrgico. Ele saiu muito nervoso, muito bravo mesmo. Eu não sei se é por causa da intubação, não sei, sei que ele sai, todas as cirurgias que ele sai bem nervoso. Essa última que ele fez, a do pé, inclusive ele tava bem nervoso, eu tive que ficar lá das 2 até às 4 horas da tarde com ele, né, no centro cirúrgico, e nesse tempo a moça lá, a doutora que tava lá, ela deu morfina pra ele, e deu um calmante. Graças a Deus que ela fez isso, porque foi a única que fez. Dessas 3 cirurgias, foi a única que fez isso. E ele ficou bem calminho. Logo ele se acalmou. O calmante, graças a Deus, ajudou muito, porque as outras ninguém fez isso. A gente sempre teve que sair do hospital com o Isaac aos gritos, aos berros, porque ele saía muito bravo, muito nervoso mesmo. Mas dessa, graças a Deus, ela deu esse calmante pra ele. Graças a Deus, ele ficou bem calmo. E a gente conseguimos ficar lá nesse dia até umas 8 e pouco da noite. Aí a gente chegou na hora que a gente chegou no quarto, 4 horas, ele tava com soro, mas não teve jeito. Na hora que ele viu aquele soro assim que não ia tirar, ele mesmo já puxou o soro, arrancou o soro com tudo. Aí eles viram que ele não ia ficar mesmo com o soro. Aí deu 8 horas da noite, eles deram alta pra gente. Aí a gente saímos de lá, fomos pra esse hotel, né, que a psicóloga dele tinha pago. A gente ficou lá nesse hotel até no outro dia, a gente ficou lá, dormimos lá e viemos embora no domingo. Viemos embora no domingo, mas foi uma bênção ela ter sugerido esse hotel e inclusive ter pago, né, porque a gente ia passar apertadinho para pagar, mas graças a Deus foi uma nova bênção, né, que Deus colocou nas nossas vidas, que era algo que ia fazer toda a diferença, inclusive fez a diferença, porque ajudou muito esse hotel, a gente ter dormido lá, porque no momento que eu tava no hospital com o Isaac, o Gi tava no hotel com o Theo, porque imagine se não tivesse um lugar para ficar, uma cidade que não é a nossa, uma cidade diferente, e a gente não ter onde ficar e ter que ficar na rua com o Theo pequenininho, seria muito sacrificante. Então, assim, ajudou demais, foi uma bênção, graças a Deus. E é isso, esse foi o relato das 4 cirurgias, né, que o Isaac fez. Foi no total, a primeira com 7 meses foi no pé, a segunda com 6 anos no pescoço, a terceira com 6 anos, 7 anos agora no pescoço de novo, e agora com 7 anos, que foi coisa de 1 mês e pouquinho de diferença, no pé. Então ele fez 4 cirurgias devido a isso. É bastante? Sim, é bastante. Mas
eu não reclamo não, só tenho a mente agradecer a Deus, porque seria mais difícil se ele precisasse fazer e a gente não tivesse como fazer. Mas não, Deus me prometeu antes mesmo de eu engravidar, Deus me prometeu que tudo que ele precisasse, ele não iria deixar nada faltar, e em todo momento ele tem feito milagres. Eu vejo no dia a dia o milagre que Deus tem feito na vida dele, inclusive na nossa vida, né, na vida do Theo também. E é assim, ele não tem deixado nada faltar. Tudo que ele precisa, ele passa por vários, né, profissionais devido ao autismo, mas tudo que ele precisa, ele faz. Nada a gente não olha assim e fala, nossa, ele precisa disso e ele tá sem, entendeu? Graças a Deus, tudo que ele precisa, ele tem. Pela honra e glória de Jesus, Deus não tem deixado nada faltar para ele. Às vezes a gente olha e fala, nossa, até eu, às vezes eu tô em casa, eu fico pensando, nossa, o Isaac tá crescendo, tá precisando disso. De repente, alguém fala, Jéssica, tem uma sacola de roupa. Tem uma sacola de roupa lá em casa. Será que serve no Isaac? É assim. Às vezes vem de onde a gente menos espera. E sempre Deus não tem deixado nada faltar. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por tudo isso, né, que ele tem feito nas nossas vidas. A gente já passamos por muitas coisas, mas eu só tenho mente que glorificar, que agradecer, que louvar a Deus, porque Deus, ele é tremendo, ele é Deus de milagres. E ele tem feito milagres cada dia que passa na vida do Isaac, e eu louvo a Deus por isso. E é isso, né, gente? O vídeo já tá em 21 minutos e eu vou encerrar ele, porque senão vai ficar muito grande. Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, né, quiser que eu responda, deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo de tudo, né, para responder. Mas fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!